Fala, torcedor do Verdão, temos uma boa e uma má notícia. A má notícia é que, infelizmente, o Vitor Roque vai ter que passar realmente por uma cirurgia ali no tornozelo. Tomou uma pancada forte ali nesse jogo onde o Palmeiras venceu pela Copa do Brasil 3-0 o Jacuipense, praticamente ali garantindo a sua classificação. E a notícia boa é que o Palmeiras está praticamente acertado com o Barbosa, zagueiro do Botafogo. Só faltam alguns detalhes para o Palmeiras aí finalmente anunciar essa grande contratação. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. E aí, Eudes, o que você acha da chegada do Barbosa ao Palmeiras? Caso se confirme, efetivamente, deve acontecer, né? É o que todo mundo espera, até porque o Botafogo precisa de dinheiro. Acho um ótimo reforço para o Palmeiras. Pode ser titular. Pode ser titular? Pode ser titular. No lugar do Murilo? Pode ser titular, tem chance. É? Eu acho que chega numa condição melhor, por exemplo, que a do Fux, lá atrás, que vinha mais para compor o elenco mesmo. Acho que no caso do Barbosa, ele pode disputar a posição. E aí, PVC? É Gomes e mais 10? Não, isso é. O Gomes vai ser busto. Mas ali, do lado dele, pode ser. Eu gosto muito do Murilo. Eu acho que o Murilo foi injustiçado no começo do ano, que ele começou mal o ano e o último jogo contra o Atlético Paranaense não foi bom. Mas o Murilo, para mim, é um grande zagueiro. O Barbosa vai disputar a posição com o Murilo. Mas o Murilo é muito bom, muito seguro. Começou mal porque é questão física. E aí o Palmeiras precisa de um zagueiro. A ideia é continuar o negócio com o Nino, mas o negócio com o Nino está difícil. O Alexander Barbosa... Já estava, né? Continua. O Alexander Barbosa é chamado passarinho na mão. Melhor um na mão, né? Então, uma oportunidade de negócio. Minha Stephanie, Flávio Latifi apareceu ou ainda não? Tá bom, Flávio Latifi está se conectando para trazer o lado do Verdão dessa negociação, mas a gente traz o lado do Botafogo. O PVC tem apurações desde cedo, aliás, desde ontem à noite, né? PVC aí apurando toda essa situação envolvendo a saída de John Textor. E claro que isso tem uma influência no negócio, né? Afinal, alguém tem que tomar a decisão, alguém tem que assinar, tem que canetar ali para o jogador chegar no Palmeiras. PVC, já dá para, primeiro de tudo, já dá para considerar como um negócio fechado? E segundo, se sim, por que o Botafogo liberou? O Botafogo vai liberar e vai assinar o contrato. Não está assinado, então tem que esperar assinar o contrato. Ontem à noite, bom, primeiro é importante dizer, a notícia foi dada com exclusividade pelo Flávio Latifi e pelo Danilo Lavieri. Acho que ele chegou, hein? Falando nele. Então toca a sirene pro Latifi. Bora! Vamos tocar a sirene nesse programa para animar sua sexta-feira, gente, porque tem informação de primeira aqui no programa. Isso aí, hein? A gente gosta quando toca a sirene. Flávio Latifi, primeiro parabéns pela notícia. Conta pra gente, já dá pra dizer que Alexander Barbosa é jogador do Palmeiras? E como se deu essa negociação? Tudo bem, meu amigo? E aí, Lu, tudo bem? PVC, eu, do pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, essa notícia a gente conseguiu fechar a apuração durante o jogo ontem, então foi bastante corrido. O que dá para dizer, Lu, é que as conversas estão bem avançadas. O Palmeiras conseguiu convencer o Botafogo a vender o jogador. Claro que, como vocês estavam falando, essa situação financeira do Botafogo acabou pesando para esse negócio, mas as conversas estão bem avançadas, só falta assinar. O Barbosa tem interesse em jogar no Botafogo, ele não vai permanecer na equipe, o contrato está até o final desse ano, então o Palmeiras vê com bons olhos esse acordo. A gente falou ontem aqui no De Primeira que é uma ótima oportunidade de mercado na visão do clube, porque o Barbosa é um zagueiro que já está familiarizado com o futebol brasileiro, foi importante no time do Botafogo, campeão da Libertadores e Brasileiro em 24, assim como o Marlon Freitas, e chega para um sistema defensivo que perdeu o Mikael no início do ano, não tinha nenhuma reposição, e agora o Barbosa deve chegar já para a janela de transferências no meio do ano. Até alguns torcedores levantaram a bola de 20 milhões para um atleta que estava em final de contrato, é um valor muito alto. Só que o Palmeiras entende que
por ser um atleta experiente, vitorioso e que já tem noção de como funciona o futebol brasileiro, é um ótimo acordo, levando em conta também que o Palmeiras pagou 30 milhões de reais, né, na época, para trazer o Mikael e não emplacou. Então o Barbosa é visto como um excelente negócio dentro do Alviverde. Se é um excelente negócio, por que o Botafogo está liberando, PVC? O Botafogo precisa do dinheiro. Ontem, o Flávio Latifi e o Danilo Olivieri deram a notícia à tarde que estava fechado o negócio. E à noite veio a história, que a gente vai entrar muito nisso, da queda do John Textor. Primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: mas se o Textor caiu, se o Textor não é mais o homem forte do Botafogo, o negócio pode melar? Não, não pode melar. A saída do Textor coincide com a volta do Durcésio Melo, agora como diretor executivo, diretor-geral estatutário da SAF. Durcésio, ex-presidente do Botafogo, e foi na gestão dele que o negócio com o John Textor foi fechado. O Durcésio Melo foi o cara que vendeu o Botafogo para o Textor e ele volta para ser o diretor estatutário da SAF nesse momento, e ele vai assinar. Ele vai assinar. Não está assinado, não está no papel, enquanto não estiver no papel, mas vai assinar. A dúvida que eu tinha é: vai assinar ou não vai assinar? Vai assinar. Por que vai assinar? Por dois motivos. Primeiro, porque o Alexandre Barbosa já disse que não vai renovar com o Botafogo. Ele quer ir embora. Então são 6 meses para ele. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de graça em junho, no meio do ano. Já disse que não vai renovar. E segundo, mais importante, o Botafogo precisa do dinheiro. O Botafogo vai usar os 20 milhões de reais para pagar a folha de pagamento sem impostos, para pagar os salários dos jogadores em maio. Então, é fundamental para o Botafogo pegar o dinheiro da venda do Barbosa, efetivar a venda do Barbosa hoje, para pegar o dinheiro e pagar salário. Gente, é aquele cobertor curto, né? Você tá vendendo o almoço para pagar a janta. Eu fico pensando pelo ponto de vista do torcedor do Botafogo, Eudes, porque você teve um time super campeão ali em 2024 e você vê seus ídolos ou seus jogadores importantes saindo pela situação em que o clube se encontra. Então, você já perdeu Marlon Freitas pro próprio Palmeiras, e o Palmeiras, claro, não tem nada com isso, tem mais é que se reforçar mesmo e aproveitar as situações de negócios, oportunidades de negócio que aparecem, mas você já perdeu Marlon Freitas, você perde Savarino, agora você perde o Barbosa, você vê um time desfacelando. Atrás do Júnior Santos, que foi destaque na Libertadores, já voltou, não vingou no Galo, mas já tinha perdido também. Sim, e olha a informação que o PVC nos traz, está vendendo um jogador para pagar 1 mês de folha salarial, 1 mês. E é sem imposto, porque assim, quando você fala assim, a folha de pagamento do Botafogo é 19 milhões de reais, que é a informação de hoje de manhã, é 19. Mas é 19 sem imposto. Se você jogar um imposto em cima disso, nenhum clube está pagando menos de 30. Então, assim, é 19 mais imposto. É que ficou famosa a frase de que o Textor não está pagando imposto. O que isso tudo representa? Não, para a torcida do Botafogo, evidentemente, é uma péssima notícia, porque o time campeão da Libertadores, você tinha ali vários jogadores estrelados, você tinha o Luiz Henrique, que já sabia que o Botafogo não conseguiria segurar, por exemplo, né? Jogador de seleção argentina. Então, esses jogadores são ok, só que o Botafogo começou a perder alguns dos seus principais nomes para o futebol brasileiro. Você citou aqui 2 deles. O Marlon para o Palmeiras, que disputou títulos com o Botafogo nos últimos anos, e o Savarino para o Fluminense, um rival direto no Rio de Janeiro. Então isso tem um peso ainda maior para o torcedor do Botafogo, que já sabe, já espera evidentemente, não é bobo, vai perder o Danilo também. O Danilo muito provavelmente estará na Copa do Mundo, virá uma proposta que o torcedor do Botafogo a essa altura espera que seja de fora, para não perder o Danilo para algum rival brasileiro, reforçando um concorrente. Apesar de todos os problemas extra-campo, o Botafogo começou a reagir em campo, né? O time tem bons resultados, o time está funcionando. Agora, o que acontecerá daqui para frente quando você começa a se desfazer novamente de jogadores que estão neste grupo atual e como ficará, qual será o impacto disso em campo nos resultados esportivos do Botafogo, para além de toda a crise sobre a qual falaremos.
Sem dúvida. A gente vai falar bastante sobre a SAF do Botafogo, como é que vai ficar essa situação e trazer uma reflexão também sobre as SAFs, né? Muita gente acha, vai virar SAF e os problemas serão resolvidos. Muitas vezes não, e temos esses exemplos no futebol brasileiro. Mas a gente segue falando do Palmeiras com o noticiário quente de ontem ainda, com a vitória do Palmeiras diante do Jacuipense por 3-0, praticamente ali, né, já tá com a vaga garantida, encaminhou a vaga, mas uma notícia que preocupou bastante o torcedor. Vitor Roque voltou a ser titular ontem, depois de um longo tempo afastado aí, e sentiu uma lesão no mesmo tornozelo que ele havia se machucado. Sofreu uma entrada ali dura, saiu de campo ainda no primeiro tempo, muito chateado. Ô Latifi, qual que é o tamanho dessa preocupação, né? A gente tá vendo ali as imagens justamente dele, nesse momento, né? Que ele sente a lesão, sai de campo ali bem abalado mesmo. Já tem alguma informação? O Vitor Roque passaria por exames? Tem alguma atualização nesse sentido? Pois é, Lu, ontem o estádio inteiro sentiu essa lesão do Vitor Roque. O Sousa conversou com a imprensa depois do jogo e também disse que os companheiros acabaram sentindo porque o Vitor Roque ficou longe do time titular do Palmeiras por 10 partidas. E ontem era esse grande retorno e ele foi substituído logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com a lesão nesse mesmo tornozelo que tirou ele de combate por tanto tempo. Até o momento, o Palmeiras não atualizou a situação do atacante, não tem os resultados dos exames, inclusive ele deve sair durante o programa, mas o que deixa o Palmeiras otimista é que inicialmente o diagnóstico é de uma torção no tornozelo esquerdo, que é justamente esse problema que a gente tanto falou nesses últimos tempos sobre o Vitor Roque. O Palmeiras tratava essa situação com cautela, porque era um sacrifício grande que o Vitor fez durante as finais do Paulistão, e agora ele volta a sentir esse problema, e ele tá fora dos próximos jogos do Palmeiras, viu, Lu? Que dá pra dizer que nas próximas 2 semanas ele não estará em campo, e o que deixa o torcedor bastante chateado, né? Porque antes tava acabando essa angústia com o Vitor Roque e era só com o Paulinho, e agora os dois voltam para essa estaca de ter que voltar a ficar à disposição do Palmeiras sem uma data de retorno do clube. Tipo assim, por que escalou? Por que não deixou descansar um jogo desse? Você perguntou, você mesmo responde, PVC. Não, e o futebol é curioso porque esse jogo foi usado como exemplo. É um jogo mais tranquilo, em casa, contra um adversário tecnicamente muito inferior. Até pro Paulinho, de repente dá 10, 15 minutos pro Paulinho. Não precisa correr. Você falou do Paulinho, que o E aí Vitor Roque começa o jogo, já imagina. pensa, ó, pá, Vitor Roque já sai em 15 minutos. Opa, realmente não dava pro Paulinho, né? Já muda a percepção. PVC, você fez a pergunta, agora você responde. Tá todo mundo pedindo pra ele voltar. Como assim? Semana passada a gente olhou, saiu a escalação de Sport Cristal e Palmeiras. Palmeiras e Sport Cristal. Olha pro banco, né? Você olha pro banco, depois você olha pra... Pô, você não tá jogando? Então tá no... Não tá também. Não tá também. Pois é. E aí, quando tá, olha o que acontece, né? Que coisa. Deixa eu dar uma notícia só. Não é notícia porque a gente precisa da notícia que o Latifi tem que trazer, quem sabe traga até o final do programa, sobre o exame. Sim. Ontem, depois do jogo, eu conversei com o André Hernan, nosso colega, nosso amigo. O Hernan estava no campo pela transmissão da Amazon Prime. O Vitor Roque sai e diz para ele, não é uma certeza, é um sentimento dele, um otimismo dele. Isso aqui não vai dar nada não. Isso aqui não vai dar nada não. Tomara que não dê nada não, mas ele é mais uma torcida do que uma certeza, né? A gente vai aguardar aí os resultados desse exame para ter mais informações sobre essa lesão. Ele andando ali, ele caminhando ali, a gente vendo o Vitor Roque. Atenção, gente, informação chegando aqui no De Primeira, novidades sobre Vitor Roque. Conta, Latifi, o que chegou aí do Palmeiras para você? Pois é, Lu, o Vitor Roque ele vai passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, diferente da primeira lesão que ele teve, que era um trauma, e não precisou passar por cirurgia. Dessa vez ele teve um problema, vou até ler o termo para facilitar, uma lesão da desmose do tornozelo esquerdo, e ele vai ter que passar por uma cirurgia, e é uma notícia péssima para o Palmeiras, porque com a intervenção cirúrgica, essa recuperação do Vitor Roque vai acabar sendo um pouco maior do que o esperado, e ele vai acabar ficando fora de combate no Palmeiras. Por quanto tempo? Tem prazo? Não tem prazo. O Palmeiras não dá prazo. Depois da Copa do Mundo. Mas pode ser 3 meses ou pode ser 6 meses.
Puxa vida, hein? Que baque pro Palmeiras, pro jogador acima de tudo, né? Que quer sempre estar em campo. O Vitor Roque já estava nessa luta para voltar a jogar numa lesão que tinha parecido, aparentemente no início ali, era muito simples, né? Uma pancada, parecia que ele ia ficar fora 1, 2 jogos no máximo. A situação vai se estendendo, ele ainda joga um pouco ali no sacrifício. A situação vai se estendendo. O PVC já está aqui também na apuração para a gente trazer todas as novidades para vocês. E ele demora a voltar. Quando ele volta, joga alguns minutos. Ontem titular pela primeira vez e com pouquíssimo tempo em campo, já se machuca a ponto de fazer uma cirurgia. Um baque grande, né, Eudes? Um baque grande para ele, principalmente, num período que assistimos a lesões de vários jogadores, e jogadores jovens, inclusive postulantes à Copa do Mundo, de seleções diversas, e a partir de uma entrada dura, né? Isso machuca ainda mais, né? Quando ele finalmente volta, você tem uma entrada desleal que atinge exatamente o tornozelo. Fala, Latif. Prioridade. Outra informação importante que acabou de chegar para mim o Palmeiras considera a lesão a mesma do Piquerez e a expectativa é que ele retorne logo após a Copa do Mundo. Então, para o torcedor do Palmeiras ter uma noção de prazo, a lesão é considerada a mesma que o Piquerez sofreu, então vai passar por cirurgia e a previsão de retorno é após a Copa do Mundo. É óbvio que é uma situação chata porque vai demorar um pouco mais, mas não é tão grave assim e a expectativa é essa, de retorno após o Mundial. Eudes. Poderia ser um quadro pior, né? Então, se tem algum consolo, é isso. Não é tão grave quanto poderia ser, ao mesmo tempo, é mais grave do que se imaginava e do que o próprio Vitor Roque disse na saída do campo, né? Exatamente. Isso não vai dar em nada. Então, ou seja, deu em alguma coisa. É grave, obviamente, que lamenta-se sempre a lesão de qualquer jogador. Ninguém quer isso para jogador nenhum, de time nenhum. Ainda mais num caso como esse do Vitor Roque, que já lutava muito para se recuperar e para voltar. Tem essa parada para a Copa do Mundo. Então, de qualquer maneira, pensando no Palmeiras, o prejuízo fica atenuado, porque se não tivesse a Copa seria uma sequência maior de jogos e o Vitor Roque desfalcaria a equipe nas três competições, um número muito maior de partidas. De qualquer maneira, é uma situação complicada, porque para ele voltar, retomar a confiança, ritmo de jogo e antes disso condicionamento físico também, vai ser de novo um processo crucial para ele. Sem dúvida. Latif, a gente não tem ainda a informação, e é claro, né? Tá em cima da hora aqui, gente. Informação chegando e a gente passando para vocês. A gente não tem ainda a informação se foi a mesma lesão que ele teve anteriormente e ela foi agravada a ponto de precisar de uma cirurgia, ou se foi uma nova lesão, certo? Porque sabemos que foi no mesmo tornozelo. Mas a gente ainda não sabe a relação entre essas duas lesões. Ou já há alguma informação nesse sentido? Bom, o que dá para dizer é que o Palmeiras, da primeira vez que o Vitor Roque teve a lesão, em nenhum momento se falou em lesão ligamentar no tornozelo. Só que dessa vez o Palmeiras informa que o trauma causado por essa entrada acarretou nessa lesão ligamentar. Então por isso que ele vai ter que passar por cirurgia. Isso não aconteceu da primeira vez e aconteceu agora. Pois é, né? Por isso esse agravamento aí já é mais uma perda para o Palmeiras, que Piquerez também faz uma falta danada, né? O Palmeiras, o Abel estava tendo que ele improvisar, arrumar uma solução para a lateral esquerda, pela importância que o Piquerez tem. No caso do Piquerez, uma lesão grave, ele perdendo uma Copa do Mundo. Vitor Roque também tinha alguma chance, mas estava ali mais distante nessa corrida. O Piquerez, sim, né? Era um jogador já ali praticamente garantido na Copa do Mundo e sofreu esse baque na carreira dele. PVC, sei que você está aí no telefone, né? Não, o que está acontecendo é o seguinte, a direção do Botafogo está dizendo que não é bem assim que vai ter que pagar o salário, mas eu sustento o que eu estou falando. Falando de assuntos diferentes. Só é importante dizer, eu sustento o que eu estou falando. Assim, de manhã, a informação é que o Botafogo está vendendo o Barbosa, porque o Barbosa não quer permanecer no Botafogo, não quer renovar, e porque o Botafogo precisa do dinheiro. Tá? Essa é a informação. A direção vai dizer que não é bem assim, mas assim, a questão central a pergunta que eu fazia era: tem alguém que vai assinar? Sim. Quem vai assinar é o presidente em exercício. Vai ter outro nome, o cara do Sérgio Melo, o diretor estatutário da SAF, que vai assinar e vai haver a venda. Se ninguém voltar atrás, tem que assinar.
para ter a venda. Esse é o cenário nesse momento. O Botafogo está discutindo a precisa do dinheiro para pagar o salário. Tá bom. O Botafogo pode dizer isso, a informação que eu tenho é essa e eu sustento. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação, tivemos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o Barbosa, zagueiro do Botafogo, está praticamente acertado com o Palmeiras, só falta o anúncio oficial. Agora fica aquela dúvida, né? Quem vai assinar pelo lado do Botafogo a venda do jogador, já que o Textor já não é mais presidente do Botafogo, né? Mas como a gente pôde acompanhar e o PVC foi bem claro, tem um outro representante do Botafogo que vai assinar e está praticamente vendido para o Palmeiras, viu? Na minha opinião, um excelente zagueiro e chega para ser titular, com todo o respeito ao Murilo, que também é um grande zagueiro, um zagueiro histórico com a camisa do Verdão. Mas na minha opinião, o Barbosa vai formar uma dupla de zaga muito forte ali com o Gustavo Gomes, viu? Inclusive, uma dupla de defesa ali muito alta. É aquilo, torcedor, é mais uma peça para o Palmeiras se reforçar ainda mais na temporada, um jogador de bastante qualidade. A gente sabe que até a Copa do Mundo, o Palmeiras vai fazer vários jogos ainda, e se ele vir agora, né, na próxima janela de transferências, já vai ajudar demais o Verdão aí, torcedor. Isso porque Palmeiras, como a gente sabe, tem um grande déficit aí de zagueiros, viu? Só temos 4 zagueiros aí no nosso elenco, o Bruno Fux, o Murilo, o Gomes e o Benedetti, que não tem tanta experiência assim, é um jogador que ainda precisa amadurecer, já tá fazendo algumas partidas ali com a camisa do Palmeiras, mas é aquilo, torcedor, Palmeiras é um time que vai enfrentar vários desafios nessa temporada, e se quisermos ser campeões da Copa do Brasil, também Libertadores e Campeonato Brasileiro, temos que ter um elenco muito qualificado. Agora, com relação ali à lesão ali do Vitor Roque, né, infelizmente o jogador vai ter que passar por uma cirurgia. É uma lesão muito semelhante ali à do Piquerez. Ambos os jogadores vão voltar apenas só depois da Copa do Mundo. Boa sorte aí para o Tigrinho, boa recuperação. A gente sabe da qualidade, ele fez muita falta nessa partida aí. Inclusive, quando ele saiu, o Palmeiras caiu muito de rendimento nessa partida contra o Jacuipense. É um jogador muito importante, decisivo, estava vivendo uma grande fase, mas é aquilo, torcedor. Ele vai ter que passar por essa fase aí. Tomara que ele possa se recuperar o mais rápido possível, porque o Verdão precisa demais aí do nosso atacante, não é mesmo? Agora, o Verdão vira a página na temporada e vai encarar seu próximo desafio no domingo, onde vamos encarar o Bragantino. Esse jogo vai ser fora de casa, viu? Jogo muito difícil e muito importante pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.